Paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando aqui essa primeira live, que também marca o início, o lançamento desse canal, Escola Bíblica Dominical Notícias. Sejam todos bem-vindos. Já peço você para se inscrever no canal, para compartilhar o link dessa transmissão com outros irmãos, nos grupos aí da igreja, com os professores da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu me apresentar. Me chamo Miqueias Correia, sou presbítero da Casa do Senhor, eu sirvo na DTC Guanassés, igreja pastoreada pelo pastor Josué Machado. Amém? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu já agradeço pela consideração de você ter disponibilizado do seu tempo, estar disponibilizando do seu tempo para estar na noite dessa quarta-feira aqui conosco, para desfrutarmos desse momento de aprendizado juntos sobre a palavra de Deus. Meus amados irmãos, também uma data muito pertinente, tendo em vista que é o início do terceiro trimestre do ano de 2026. Um trimestre que traz uma temática muito importante, muito interessante e que diz respeito a nós, Igreja do Senhor, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos, Uma temática interessantíssima e certamente durante todo esse trimestre nós seremos edificados. Tanto nós professores que buscamos conhecimento, subsídios para trazermos uma lição mais recheada, para que você se aprofunde mais no conhecimento da palavra de Deus, e para vocês, que sempre estão dispostos a ouvir, a compartilhar também o que vocês sabem, a tirar as dúvidas de vocês. Que Deus possa abençoar poderosamente e que vocês cresçam na graça e no conhecimento. O comentarista, irmãos, dessas lições bíblicas desse trimestre é o pastor Wagner Gabi, pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná. O pastor Wagner Gabi é militar de reserva do Exército Brasileiro também. Ele é graduado em Direito pela PUC Paraná e também ocupa a cadeira 29 da Academia Evangélica de Letras. É um dos comentaristas que estão no hall aí dos professores, dos mestres que compartilham conhecimento conosco por meio das revistas da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos nessa noite estudar um pouco a temática desse trimestre, irmãos. Ela é bem diretiva às missões, direcionada às missões. E esse é um tema que a Igreja do Senhor, nós como igreja, estamos envolvidos diretamente, Até porque nós podemos dizer que todos nós somos frutos de missões, seja direto ou indireto. Direto porque alguns de nós, por exemplo, quero citar um exemplo aqui dos meus pais, eles eram oriundos de outra profissão de fé e alguém compartilhou as verdades sagradas e eles deixaram para trás tudo aquilo que foram ensinados porque ouviram a palavra de Deus, se cumprindo o que está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela tira as escamas dos olhos e ela mostra com exatidão, com cristalinidade, aquilo que o homem
deve saber de fato para entender a vontade de Deus, né, irmãos? Então, alguns eles foram alcançados diretamente, tirados de lá, né, e trazidos para a maravilhosa luz. Eu que nasci no lar evangélico, porque quando eu nasci meus pais já eram crentes, eu posso dizer que eu sou fruto indireto, né? Porque fui aprendendo com eles sobre esse caminho maravilhoso, sobre as verdades desde a minha tenra infância. Então, essa lição desse trimestre, ela é muito rica nisso. E, irmãos, antes de adentrar de fato, é muito interessante, tendo em vista também que a primeira lição, nós trazemos aqui uma base de compreensão para vós outros que estão a nos assistir, né? Trata-se dos 3 pilares das missões que nós precisamos entender, né? Entender como funciona, né? Então nós temos aí 3 pilares. O pilar do estar, né? Trata-se de relacionamento de base espiritual. Nós temos aí o pilar do ficar, né? Pilar da preparação, né? E nós temos o terceiro pilar, que é o pilar de ir, o pilar da execução, da ação. Então, primeiro nós precisamos estar. Estar em quem? Estar em Cristo, né? O próprio Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que me pedires, eu farei. Mas neste versículo, nós já temos aqui uma sequência lógica e bem diretiva, né? Não começa dizendo tudo que me pedirdes, começa dizendo se vós estiverdes em mim. Porque nós podemos pedir qualquer coisa ou alguma coisa para quem nós não conhecemos, para quem nós nunca falamos, para quem nós não nos relacionamos, né? Podemos pedir, né? Mas aqui ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Então, primeiro, nós precisamos ter relacionamento com Deus, né? Em Mateus 3:14, Jesus chama os discípulos primeiramente para estarem com Ele. Em João 15, do versículo 5 ao 7, ele diz: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Nós ainda, irmãos, podemos dizer que não existe obra de Deus sem o Deus da obra, né? Nós precisamos dele, estar com ele, estar nele, ter essa conexão, ter esse relacionamento com ele. Precisamos estar com ele, estar unidos a ele, estar com os laços estreitados, conectados, para podermos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. E o teólogo David Bosch, ele diz que a missão não é um projeto humano, mas é um projeto, é a missão de Deus, né? Nós precisamos entender, irmãos, que atuar sem intimidade gera ativismo estéril, né? Então nós vivemos um período, inclusive, um período aí que se aproxima das eleições e nós precisamos entender para o que fomos chamados. Para o que fomos chamados. Nós fomos chamados para militar legitimamente, né? Com as armas espirituais que o Senhor nos deu, né? Nós precisamos entender que nós não matamos pela fé, né? Pelo contrário, nós queremos tirar as pessoas por meio da palavra de Deus da morte,
para que eles encontrem a vida que é Jesus. O objetivo principal desse compartilhamento da palavra de Deus é a glorificação do nome do Senhor, a glorificação do nome dele. O próprio Jesus, ele diz que tudo que ele fazia aqui na terra era para a glória do seu Pai. Então, nós precisamos compreender que se esse objetivo, se ele se perde, e consequentemente o amor pelas almas, ele se perde, porque eu começo a pensar que se a alma não pensa igual a mim, que já sou convertido ao Senhor, aquele ali é meu inimigo. Se aquela pessoa pensa ao contrário, em determinada área, entendimento, aquela pessoa se torna meu inimigo. Eu estou começando a ter um ativismo que não é a vontade de Deus, não é próprio dos cristãos, né? Nós precisamos amar aqueles que não conhecem as verdades sagradas, independente do que eles pensam ou deixam de pensar, do que eles fazem ou deixam de fazer. Precisamos amá-los. Eu acho que você está entendendo do que eu estou falando, né, irmãos? Então, nós precisamos estar em Jesus. O segundo pilar é o pilar do ficar, né? Jesus, ele antes de ser assunto aos céus, ele ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. O pilar da preparação, da capacitação, né? Nós precisamos ficar e termos um aperfeiçoamento, uma estrutura espiritual por meio dessa capacitação pela palavra de Deus e com o auxílio do Espírito Santo nos tornarmos pessoas fortes espiritualmente e revestidas de poder, né, irmãos? No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 17, e nós já demos, assim, desculpa a expressão, uma pincelada sobre isso no textuário, quando fala de jejuar, né? E a oração e o jejum, são duas ferramentas, duas práticas que nós precisamos continuar a fazer, né? Jesus, no capítulo 17, versículo 21, salvo engano, ele diz: certas castas de demônios só são dispersas por meio do jejum e da oração, né? Então, isso fala de preparação, isso fala de ter revestimento. Isso se dá através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, né? E o segundo pilar é o pilar do ir, né? O pilar da ação, da execução. Depois de estarmos em Cristo, de ficarmos e nos prepararmos, nós precisamos fazer o ide do Senhor, né? Precisamos sempre buscar a fazer esse ide maravilhoso, que é transmitir aquilo que um dia foi compartilhado para nós, a saber, as verdades sagradas, as verdades que transformam o homem, não de fora para dentro, não por meio de algo superficial, externo, mas de dentro para fora, né? Ele começa a refletir bons comportamentos, ele começa a refletir, a pessoa começa a refletir a partir do que foi transformado dentro dele, algo novo no seu exterior. E isso acontece por meio da palavra. Então, para fazer missão, você precisa estar em Cristo, enraizado, enxertado, né? Indicando um relacionamento com Jesus. Você precisa ficar e ser preparado, capacitado, né? E você depois vai para a ação, execução. Dito isso, irmãos, e para não tomar muito tempo, vamos seguir já
para a lição de fato. Os objetivos da lição, no primeiro ponto, é apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e sua missão aos gentios. No segundo ponto, conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. No terceiro, aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã com identidade e compromisso. A palavra-chave da lição é gentios. Gentio, a palavra, o termo gentios, refere a todos os povos e nações que não pertencem a Israel ou ao judaísmo, né? Então, todos aqueles que não são oriundos de Israel ou que não fazem parte ou não aderiram, esse é o termo certo, não aderiram ao judaísmo, são considerados gentios, e isso estou falando biblicamente, porque uma pessoa que não é oriunda de Israel, ela pode sim começar a praticar o judaísmo e ser considerada por alguém que não é gentio, né? O primeiro ponto, irmãos, ele diz o nascimento da missão gentílica. Antioquia, um centro escolhido por Deus, fundada por Seleuco, Nicator, em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente greco-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Não por acaso, Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações. Uma verdadeira base missionária. Meus amados irmãos, isso aqui é um dado histórico e que mostra a sabedoria de Deus e a forma de Deus trabalhar, sendo muito eficaz, muito efetiva, né? Então, Antioquia era uma encruzilhada comercial, muitos comerciantes, muitos navios, eles chegavam até ali, né? E os comerciantes, os compradores compartilhavam informações rapidamente, né? Era uma cidade em evidência, né? E Deus, ele sempre se utiliza de meios para alcançar a humanidade, né? Sendo um centro comercial, obviamente, transitavam pessoas de muitos outros lugares, e isso facilitou a difusão, o compartilhamento da palavra de Deus. E isso se deve ao plano, né, e à vontade soberana do Senhor, né, do Senhor. Ele traçou na eternidade esse plano antes mesmo de ter criado o homem. Ele estabeleceu um plano de redenção, um atributo que ele tem, que é a presciência. Ele já sabia que o homem, após ser criado, ele ia se distanciar, e ele executa, né, arquiteta o plano de salvação, e tudo estava no seu cronograma, né? E a hora dos gentios iria chegar, né? E chegou. E ele usou o meio mais eficaz para que a sua palavra, a sua mensagem chegasse a outros povos. Amém? O segundo subtópico diz profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, mestres, ministérios que após o período apostólico tornaram-se pilares da edificação da igreja. Os profetas exortavam mediante inspiração direta. Os mestres
instruíam com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Interessante aqui, irmãos, que aqui a gente já começa a entender que nós não podemos colocar a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus tocar as nossas vidas dentro de uma caixinha, né? Você veja que o comentarista enfatiza aqui que Deus usava profetas, aqueles que recebiam uma palavra direta de Deus, inspirada de Deus ali no momento, né, da atuação, né? E tinha os mestres e doutores, que é aqueles que estudavam a palavra de Deus de uma forma mais sistemática, né? E ensinavam o povo, né? Você veja que Deus, ele usa os seus meios e os seus métodos para nos edificar, né? Algumas pessoas, elas gostam, né, de ouvir algo que é bem específico para aquele momento, né, vindo de Deus, e nós não podemos desmerecer isso, né? E algumas outras pessoas gostam de um estudo mais sistemático, mais aprofundado. Também nós não podemos, de forma alguma, ser indiferente a isso. Na verdade, nós precisamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem de bom para nós. Seja profeta, seja aquele que prega e recebe no momento a palavra e transmite, seja aquele que estuda, prepara o sermão e traz uma palavra bem fundamentada. Amém. Que possamos receber e ser edificados pela palavra de Deus, né? Os profetas exortavam mediante inspiração direta. Os mestres instruíam com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou à disposição desses líderes em buscar a vontade divina. Revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Então, irmãos, Deus age da forma que alcance as pessoas, né? E de acordo com a sua vontade soberana, ele age sobre a igreja, né? Mais uma vez aqui, o comentarista ele enfatiza a prática do jejum e da oração. São ferramentas fundamentais para termos uma vida espiritual saudável na presença do Senhor Jesus. O terceiro subtópico desse primeiro ponto diz: a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. Meus amados irmãos, a oração, o jejum, a leitura sistemática da palavra de Deus, ela torna o crente sensível à voz do Espírito Santo. Ela torna a igreja, essa prática torna a igreja sensível à voz do Espírito Santo. Porque o Senhor, ele vai continuar falando, mas só vai ouvir a voz dele quem tem sensibilidade. Só tem sensibilidade quem ora, quem jejuma, quem lê a palavra, porque sabe quando é Deus que está falando. Ele começa a compreender que é Deus que está falando. Então, nós precisamos manter essas práticas para termos uma vida espiritual e entendermos a vontade de Deus. Nós não podemos, como igreja, irmãos, agir por conveniência, né? Por aquilo que é do nosso interesse, mas aquilo que Deus quer para que a obra de Deus ela continue sendo realizada da forma que Deus quer. E a forma que Deus quer, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela
é agradável. Igreja que tem sensibilidade espiritual, ela tem discernimento espiritual e ela faz a escolha certa, direcionada pelo Espírito Santo, né? Mas se a igreja não ora, se a igreja não jejuma, se a igreja não tem nenhuma prática de leitura da palavra, de estudo da palavra, certamente ela vai começar a agir por interesse próprio e ela vai perder o que é essencial para um crescimento saudável, a direção de Deus. O segundo ponto diz o Espírito Santo e a obra missionária, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Então, irmãos, nós precisamos compreender que é o Espírito Santo que direciona, é o Espírito Santo que dirige. Crente que é dirigido pelo Espírito Santo, você nota a diferença na sua vida, né? Ele caminha não pelo que vê, mas pelo que o Espírito Santo o faz ver pelos olhos da fé. Ele não toma atitudes pelo que ele ouve, né? Pelos seus ouvidos carnais, mas ele toma atitudes pelo que ele ouve através do Espírito Santo, os sussurros do Espírito Santo, porque ele consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que opera em nossas vidas, né? É o Espírito Santo que nos direciona, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? É o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos dá poder, né? Existe um momento antes e pós dos apóstolos, né? Dos discípulos do Senhor, né? Antes, quando Jesus ele é assunto aos céus, ele disse para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, né? E eles ficaram, né? Eles ficaram tanto quanto retraídos, mas eles ficaram obedecendo à voz de Jesus, foram revestidos de poder e começaram a ter ousadia para transmitir a palavra, eles tinham poder, né? Então, daí a importância de nós, a igreja atual, enfatizarmos, né, e aconselharmos para que os nossos irmãos, eles busquem o Espírito Santo, poder do alto, para terem vigor espiritual, poder espiritual, para vencerem os intempéries dessa vida. Nós precisamos ter poder espiritual e isso se dá através do Espírito Santo agindo em nosso coração, em nosso ser. O poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito, por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo, eficácia em sua mensagem, né? O crente não fala de si mesmo, irmão. O crente, ele não, como eu já comentei no início aqui, ele não tem um ativismo em favor dele mesmo. Não, ele prega o que está na palavra, né? E o Espírito Santo faz o restante, que é convencer o homem do pecado e do juízo, né? O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo. O crente testemunha de Cristo, não é de si mesmo, nem de alguém. Ele fala de Cristo, ele defende a palavra de Deus, né? Nós, a Igreja do Senhor, somos o quê? Coluna e firmeza da verdade. Somos coluna e firmeza da verdade. O que é coluna? Escora, né? É aquilo que dá um contraponto contra algo antagônico à palavra de Deus, né? A igreja faz isso. E nós fazemos isso com ousadia, tomamos posição
com ousadia quando o Espírito Santo está agindo diretamente na nossa vida. Daí a importância de buscarmos, né, a unção do Espírito Santo. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar a igreja em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. Então, a igreja, sob o domínio do Espírito Santo e na direção dele, ela faz prodígios e maravilhas, ela impacta onde ela estiver. Porque a igreja direcionada verdadeiramente pelo Espírito Santo é a igreja que cresce saudavelmente e ela traz um efeito para a sociedade que o cerca, a sociedade local, benefícios tão grandes, tão notáveis, tão evidentes, que a sociedade local, onde ela está inserida, não vai ficar indiferente, eles vão ser tocados sim, porque o Espírito Santo direcionando a igreja ela se torna um reflexo do próprio Jesus, porque ela é cheia do Espírito Santo e as pessoas, elas não vão conseguir ser indiferentes a uma igreja atuante, mas que atua legitimamente da forma que Deus quer. A igreja, irmãos, não foi chamada para atuar e combater guerras que não é dela. A igreja foi chamada para defender e para pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus, você precisa entender que a essência da igreja está em compartilhar a palavra de Cristo Jesus, porque a palavra é o próprio Cristo encarnado. Então nós precisamos compreender que se nós perdermos essa essência, nós seremos apenas uma instituição lutando as próprias guerras, pelejando contra os seus opositores. Não, a igreja, ela não está aqui com esse propósito de pelejar a própria guerra, ela não está defendendo um lugar físico, ela não está defendendo os seus próprios interesses, não. A igreja, ela está aqui com o intuito, com a incumbência, com a responsabilidade de compartilhar as verdades sagradas, né? Então nós precisamos entender de uma vez por todas que é a palavra de Deus, que nós devemos compartilhar. Fazer missão é defender, não a si mesmo. Fazer missão é compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Dessa forma, a igreja, ela, pelo poder do Espírito Santo, alcançará multidões. Multidões serão transformadas pelo poder da palavra de Deus. Terceiro, evidência da ação missionária do Espírito, Atos 13. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas, apesar de perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Se a igreja ela busca o Senhor e ela pratica a oração, o jejum, a leitura da palavra, essa igreja tem sensibilidade, consequentemente, discernimento espiritual, ela escolhe não pela sua própria vontade e interesse, mas pela vontade soberana de Deus.
E quando isso acontece, ela abençoa aqueles que foram escolhidos pelo Espírito Santo, porque ela sentiu pelo Espírito Santo quem deveria fazer. E claro e evidente, se foi escolhido pelo Espírito Santo e a igreja impôs a mão e abençoou, aquela pessoa será bem, será feliz nessa obra, porque Deus autentica, porque se for direcionada pelo Espírito Santo, a autoridade vai pesar sobre o ombro daquele que foi enviado, porque primeiro Deus escolheu, primeiro Deus, na sua soberana vontade, ele determinou que era aquela pessoa que iria fazer. A igreja, apenas sendo sensível e obediente à voz de Deus, ela abençoou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, as primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas. E apesar das perseguições, quem foi enviado, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai vencer, Deus vai dar escape, Deus vai dar provisão, Deus vai enviar o escape na hora certa, no momento certo, mas a sua obra vai ser realizada, a semente vai ser plantada e o nome do Senhor, primeiramente, será glorificado e a obra de Deus vai continuar prosperando, frutificando, porque essa é a vontade do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, para finalizar, a igreja como agência missionária, a igreja que ouve a voz de Deus, a igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã, a igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Irmãos, nos dias de hoje, nós precisamos trazer à memória o que aconteceu no início, para a igreja não perder essa essência, né, do valor dessas práticas, da oração, do jejum, da leitura sistemática, desse devocional, desse relacionamento estreito com Deus. Porque quando nós paramos, né, de fazer isso, nós começamos a ficar mais vulneráveis a outros ventos de entendimento, de doutrina, e muitas das vezes aquela essência, o foco principal, ele é perdido por causa desses lapsos, desses desvios que muitas das vezes nós permitimos entrar no nosso meio. Mas quando nós usamos esse recurso que Deus nos deu, da memória, e nós nos lembramos até de pessoas que nos contaram histórias de 30, 40 anos atrás, que por meio da oração, do jejum, né, da leitura da palavra, grandes coisas se realizavam, que às vezes quando nós trazemos à memória até parece algo tão difícil de acontecer nos dias de hoje. Nós, quando fazermos essa lembrança, ou trazermos essa lembrança à tona, nós precisamos não só trazê-las, mas começar a se lembrar do que eles faziam e o porquê que tudo acontecia. Porque eles tinham um relacionamento estreito com o Senhor. Isso se dava através da oração, do jejum, da leitura sistemática da palavra. Pessoas que poderiam até não ter um nível intelectual tão alto como se tem no meio das igrejas nos dias de hoje. Claro e evidente que não estou aqui desmerecendo quem cresce em conhecimento de forma alguma, mas fato é que aqueles irmãos de 40, 30 anos atrás, por terem esse relacionamento estreito com Deus, eles desfrutavam de experiência através deles. O Senhor, aleluia, sinto graça que o Senhor operava prodígios e maravilhas. E nós precisamos continuar nessa prática. Não estou aqui querendo dizer que a igreja da atualidade, ela é pior. Não, eu estou aqui querendo dizer
que nós precisamos voltar, parar para pensar e refletir e começar a fazer, retornar a fazer o que fazíamos antes, para que nós possamos continuar caminhando em ascendência, não perdendo essa qualidade. Precisamos ser uma igreja que ora, precisamos ser uma igreja que jejuma, precisamos ser uma igreja que busca conhecimento, verdadeiro avivamento por meio da palavra. Aí o Senhor, ele vai continuar a sua obra trabalhando através de nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Segundo, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio, não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno, sustentar, interceder e acompanhar missionários. É parte inseparável da vocação eclesial. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. Irmão, a igreja que ela tem prazer, que tem amor verdadeiro pelas almas, ela tem prazer em enviar os seus melhores servos, soldados para o campo de batalha, aqueles mais preparados. Ela não quer reter, ela quer compartilhar. E isso nós precisamos fomentar no nosso coração, ter esse desejo de enviar pessoas preparadas, pessoas que estão em Cristo, pessoas que ficaram e se prepararam, né, para depois irem e fazerem aquilo para que foram chamadas à obra missionária em outras nações, em outros lugares, que não seja o que ela nasceu, o que ela reside. Então, a igreja do Senhor, ela sabe o seu papel. Quando a igreja está sendo direcionada pelo Espírito Santo, ela faz e com prazer. Ela tem o maior prazer, né? Que possamos refletir sobre isso. O terceiro subtópico diz: uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O Espírito continua chamando homens e mulheres para serem obra, e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. A palavra de Deus lá em Romanos, ela diz: essa é a palavra da fé que pregamos. Aí no versículo 17 do mesmo capítulo, ela diz: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 10, ele diz: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados, né? Então, está aí o caminho, né? A igreja precisa compartilhar com outras nações aquilo que um dia elas receberam de graça do Senhor. Precisamos ter em mente que a palavra de Deus, ela não fica estagnada, ela não fica retida. Ela precisa ser compartilhada com aqueles que necessitam ouvir essa palavra, a palavra de salvação. Para concluir, a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Né? Fica aí uma reflexão, questionamento. Que possamos estar dispostos a enviar, que possamos estar dispostos a ser direcionados pelo Espírito Santo, que possamos ser uma igreja que ainda compartilha aquilo que recebeu do Senhor, a palavra, a verdade, Jesus, né? O amém para todas as promessas de Deus, Cristo,
né? É o amém para todas as promessas de Deus, porque nele se cumpriu a fidelidade de Deus. Então, Cristo, que é a verdade, o Verbo encarnado, que habitou entre nós, ele é a verdade, nós precisamos compartilhar essa verdade para outras nações. Dito isso, eu quero já agradecer a você que chegou até aqui e dispôs, né, do seu tempo para ouvir, para estar conosco nesse momento tão especial. Deus te abençoe, compartilhe essa palavra com outras pessoas e na próxima quarta-feira eu já te convido a estar conosco. Orem por mim para que Deus continue me abençoando. Eu peço desculpa por alguns relapsos, alguns erros. É a primeira transmissão tão longa que eu faço e claro e evidente que um pouco de nervosismo junto à estreia ali faz nós esquecermos ao que nós estudamos. Mas eu acredito que a palavra do Senhor foi ministrada aqui e nós alcançamos o objetivo que vislumbrávamos alcançar nessa noite. Eu quero dizer para vocês que muito me alegra esse projeto e eu sei que o Senhor está nesse negócio. Deus abençoe a sua vida. Eu quero também, irmãos, dizer para você que ainda não me segue no Instagram, me siga. Meu Instagram é Miqueias Correia e você toda semana vai ter a oportunidade de ver algumas postagens minhas relacionadas ao ensino da palavra de Deus. E também eu quero trazer para vocês uma novidade. Nós estamos aí, irmãos, sendo atacados todos os dias por redes sociais que nos expõem a imoralidades e muitas outras coisas que não convém nem falar aqui. E agora nós estamos aí diante de uma oportunidade de termos uma rede social onde nós poderemos falar sobre Jesus, compartilharmos experiências. Se trata da Eco. Eco é uma rede social cristã que você pode entrar, compartilhar status, stories, você pode conversar no bate-papo com outros irmãos, você pode baixar livros que estão lá, que são literaturas que já estão no domínio público, cristãs. Você pode participar de desafios bíblicos toda semana e pode até, inclusive, ganhar alguma coisa. Nós estamos lançando hoje, 1º de julho, o primeiro desafio bíblico de 100 perguntas bíblicas. O primeiro lugar, ele vai ganhar R$100, o segundo 50 e o terceiro lugar R$25. Eu vou deixar no card aqui o link desse aplicativo, que é uma rede social chamada Eco, né? O eco da sua alma, né? Então, você faça parte dessa comunidade e já se inscreva lá. Lembrando que você só pode participar do desafio uma vez, você tem que ter foto no perfil, você tem que criar a sua conta lá. E também, cada pergunta só vai ter 12 segundos. São 4 alternativas e 12 segundos para você responder. São 100 perguntas, então não dá tempo nem você pesquisar no Google não, viu? O perfil que mais acertar vai ser o vencedor, tá certo? Então, entre aí na Eco, faça parte dessa rede social e vamos compartilhar a palavra de Deus, né, com outras pessoas e certamente o Senhor vai estar nos honrando por estarmos realizando a sua obra. Tá certo, irmão? Deus abençoe a todos. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui ministrando a segunda lição desse trimestre. A porta da fé se abre entre os gentios. Dito isso, a paz do Senhor e até a próxima semana. Deus abençoe.